Flamengo aciona Gerson e a empresa que agencia o atleta, né, que é do pai dele, do Marcão, na justiça, pedindo 42 milhões e 700 mil reais. Que a diretoria do Mengão decidiu jogar o Coringa na justiça. Flamengo processando Gerson e a empresa que gerencia a carreira do atleta, que, por maneira curiosa, é o pai do jogador, o seu Marcão. Galera, e parece que deu muito ruim para o Gerson. O Flamengo meteu um grande processo para cima do jogador, que mostrou-se muito insatisfeito com toda a situação. Então bora entender os bastidores dessa polêmica. Confira só. O Flamengo não teve nem dó nem piedade. Jogou o Gerson na justiça. Flazueiro, o que aconteceu? Vou explicar a notícia que saiu na tarde de hoje. O Pedro Ivo, que trouxe essa informação, é que no dia de ontem, dia 14 de janeiro, o Flamengo entrou com uma ação contra o Gerson. O que acontece é o seguinte, quando o Gerson assinou a renovação de contrato dele com o Flamengo, antes de sair para o Zenit, havia uma cláusula que dizia que o Gerson, se ele quisesse romper o contrato e sair, ele teria que pagar o valor total acordado dos direitos de imagens. O Flamengo fechou com ele um período de 5 anos, nesse período de 5 anos, se não me engano, daria 50 milhões de reais. Ele ficou alguns meses ali com o contrato renovado, então você vai abatendo desses 50 milhões de reais e agora o Flamengo cobra dele 42 milhões e 700 mil reais. Quando ele saiu para o Zenit, a dívida estava em 40 milhões de reais. E o Flamengo foi à justiça para fazer essa cobrança ao Coringa. Não tem conversa, meu amigo. Tá escrito, tá no contrato, assinou, o contrato tá aí para ser cumprido. Se fosse o contrário, não teriam pena do Flamengo também, iriam jogar o Flamengo na justiça para tentar arrancar esses 40 milhões do Flamengo. Havia essa cláusula no contrato que resguardava o Flamengo. Caso o jogador quisesse sair, o Flamengo não receberia só a multa rescisória, mas receberia a totalidade restante desse valor aí das cláusulas, dos direitos de imagem. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. É claro, essa ação, né, começou ontem, aí tem primeiro julgamento, segundo julgamento, revista. O Gerson ainda vai ser informado, ele não foi informado ainda dessa ação contra ele, então tem muita coisa, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Mas, de fato, o Flamengo jogou o Gerson na justiça. Flamengo aciona Gerson e a empresa que agencia o atleta, né, que é do pai dele, do Marcão, na justiça, pedindo 42 milhões e 700 mil reais relacionados a uma rescisão unilateral de direito de imagem do jogador com o Flamengo, né? Quando ele deixou o Flamengo rumo ao Zenit. E aí tem muito torcedor do Cruzeiro dizendo: o Flamengo sentiu o golpe só porque agora ele vai pro Cruzeiro, acionou o jogador na justiça. Também acho que tem muito a ver com isso. Do Gerson tá indo agora para um outro clube do Brasil. Agora, só explicando essa situação, para quem não tá entendendo, o que acontece? A diretoria do Flamengo, ela entende que o contrato de direito de imagem é algo à parte do vínculo de trabalho. E nele há um artigo que prevê a cobrança do valor total do direito de imagem em caso de rompimento unilateral sem uma justa causa, que foi o que aconteceu por parte do Gerson quando ele rescindiu com o Flamengo de forma unilateral para ir para o Zenit da Rússia. Ou seja, o Flamengo agora cobra do jogador o pagamento do contrato de direito de imagem, eu tô lendo aqui para não errar nada, na visão do Flamengo, tá? O pagamento da multa rescisória do Zenit, de que foi pago lá 25 milhões de euros, foi uma rescisão antecipada por parte do Gerson. E que nessa rescisão não está inserida a rescisão do direito de imagem. E aí, é claro, o Flamengo, para provocar mesmo, né? O Flamengo que não gostou nada do comportamento do Marcão nas negociações pro Gerson sair, agora que ele tá defendendo o Cruzeiro, o Flamengo aciona o Gerson na justiça, até de uma forma discreta, né? E vazou agora, pedindo 42 milhões e 700 mil reais relacionados, que, de acordo com o Flamengo, tá lá no contrato. Que se alguém rescindir de uma forma unilateral o direito de imagem, tem que pagar o valor integral desse direito de imagem. Vai ficar na justiça, claro, mais uma treta aí do Flamengo, principalmente com o Marcão, com o pai do Gerson, e o torcedor do Cruzeiro tem razão.
o Flamengo não tá aceitando que ele foi pro Cruzeiro. Realmente, eu acho que voltou mesmo essa polêmica e essa vontade do Flamengo com a negociação do Gerson com o Cruzeiro. E aí só informando, explicando direitinho o que tá acontecendo. Porque o Flamengo acionou Gerson na justiça cobrando quase 43 milhões de reais. O valor exato ali no processo dá 42,7 milhões de reais. A ação é contra Gerson e a FGM Sports, empresa de Marcão, pai do atleta, e que também é o seu agente. Existia um contrato, e eu falei isso aqui na época, vocês vão se recordar, quando o Flamengo estava... Quando o Zenit pagou a multa rescisória, eu falei para vocês, por contrato, o Flamengo pode pedir um valor do Gerson nessa saída por conta de direito de imagem. E existia um contrato de direito de imagem entre Flamengo e Gerson que estipulava que, caso uma das partes rompesse o vínculo, iria pagar a quantia restante. Quando o atleta saiu para o Zenit, essa dívida estava em cerca de 40 milhões de reais. Após a transferência do meia para o Cruzeiro, o Flamengo decidiu entrar com a ação. O staff do camisa 97, ele vai usar o número 97 lá no Cruzeiro, está tranquilo e entende que a ação é algo momentâneo pela sua ida à Raposa. Mas não é mesmo, está em contrato. O Flamengo tem direito. E vou além, tá? Acho até que o Flamengo demorou para entrar na justiça e cobrar esse valor. Era para ter entrado na ocasião, quando ele ainda estava no Zenit, para não dar margem para esse tipo de interpretação. Tá cobrando porque o Gerson foi para o Cruzeiro e tem gente que acha que foi traição. Gente, foi zero traição da parte do Gerson. Eu só acho o seguinte, o jogador ele tem que saber chegar e também tem que saber sair. E o Gerson não soube sair, e não é porque ele está indo para o Cruzeiro agora. Ele não soube sair na época para o Zenit. A grande questão é que quando ele chegou ao Cruzeiro, em sua coletiva, parecia até que, entre aspas, ele estava passando necessidade no Flamengo, e não estava mesmo, ele era ídolo. E eu, assim, de verdade, gente, eu ia achar muito mais bacana da parte do Gerson ele vir ali publicamente e falar: olha só, eu me arrependi de ter saído do futebol brasileiro, de ter ido para o Zenit, percebi a besteira que eu fiz agora e por isso eu estou retornando ao futebol brasileiro. Agradeço o projeto do Cruzeiro, um projeto maravilhoso, agradeço pela oportunidade de me fazer voltar ao futebol brasileiro. Agora, a forma como foi dito, parecia até que ele não era feliz no Flamengo. Pelo contrário, ele tinha um contrato renovado, ganhando milhões, ídolo, capitão, enfim. Gerson é página virada, mas tem esse assunto aí envolvendo o judiciário, o Flamengo cobrando o Gerson na justiça. Esse processo está em sigilo, tá? Não tem como a gente ter acesso, mas enfim, a ESPN trouxe essa informação e nós confirmamos também que de fato o Flamengo entrou na justiça. O Flamengo abriu uma ação, como vocês já bem sabem, galera, na justiça contra o volante Gerson, ex-jogador do clube rubro-negro, que foi anunciado pelo Cruzeiro, todo mundo já sabe disso, na semana passada, cobrando um pagamento de uma multa por rescisão antecipada de contrato de imagem. O processo, segundo informações, ele foi ajuizado na última quarta-feira, dia 14, e corre na 25ª Vara Civil do Rio de Janeiro. O valor da causa passa de 42 milhões e será analisada pelo juiz Victor Torres. Então a situação, cara, tá bem complicada para o jogador Gerson em relação ao seu direito de imagem. Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui neste vídeo. O que vocês acharam? O Flamengo tá certo em processar o jogador? Lembrando que é um valor muito alto e se o juiz ele decidir, vão ter que pagar, vai ter que fazer o Pix para o time do Flamengo. Comentem aqui, eu quero muito saber a opinião de vocês. Valeu, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.